Jovem ateu sofre um acidente, mas um anjo apareceu e transformou sua vida. Parte 1. O ceticismo de Rafael. Rafael Mendes tinha 23 anos e carregava consigo a certeza inabalável de que Deus não existia. Não era uma descrença casual ou uma rebeldia juvenil passageira. Era uma convicção profunda, construída sobre anos de estudo, reflexão e, principalmente, sobre as decepções que a vida havia lhe imposto desde muito cedo. Cresceu em uma família religiosa tradicional do interior de Minas Gerais, na pequena cidade de São Tomé das Letras. Sua mãe, Dona Helena, era uma devota fervorosa que não perdia uma missa sequer na igreja matriz de São Tomé. Seu pai, seu José, embora menos entusiasmado, acompanhava a esposa por respeito e tradição. Rafael tinha ainda uma irmã mais nova, Maria Clara, que aos 19 anos seguia os passos religiosos da mãe com a mesma devoção. A infância de Rafael foi marcada por orações antes das refeições, terços rezados em família nas noites de domingo e promessas feitas aos santos para tudo, desde a cura de uma gripe até a aprovação no vestibular. Ele cresceu imerso nesse universo místico, onde cada acontecimento bom era atribuído à graça divina e cada tragédia era a vontade de Deus ou provação para fortalecer a fé. O ponto de virada em sua vida aconteceu aos 15 anos. Seu melhor amigo de infância, Pedro, um garoto bondoso e cheio de vida, foi diagnosticado com leucemia. Rafael acompanhou de perto o sofrimento do amigo, as sessões intermináveis de quimioterapia, a deterioração gradual de seu corpo jovem. Via a mãe de Pedro, Dona Marta, ajoelhada na igreja todos os dias, fazendo promessas, organizando correntes de oração, levando o filho para benzedeiras e sessões de cura espiritual. Pedro morreu numa tarde chuvosa de outubro, depois de 2 anos de luta. Rafael estava ao lado dele no hospital quando seus olhos se fecharam pela última vez. Naquele momento, algo se quebrou dentro dele. Onde estava Deus? Por que permitir tanto sofrimento a alguém tão jovem e inocente? Por que não atender às súplicas desesperadas de uma mãe? Depois do funeral, Rafael começou a questionar tudo. Mergulhou em livros de filosofia, ciência e história. Leu Nietzsche, Darwin, Dawkins, Carl Sagan. Descobriu as contradições bíblicas, estudou a evolução, compreendeu o funcionamento do universo através das leis da física. Cada livro era mais um tijolo na parede que construía entre ele e a fé de sua infância. Aos 18 anos, quando anunciou à família que era ateu, o choque foi devastador. Dona Helena chorou por dias, culpando-se por ter falhado como mãe. Seu José, normalmente calmo, teve uma explosão de raiva, acusando o filho de ingratidão e rebeldia. Maria Clara olhava para ele com uma mistura de pena e incompreensão, como se ele tivesse contraído alguma doença contagiosa. As discussões se tornaram frequentes. Cada jantar em família era um campo de batalha ideológico. Dona Helena insistia em convidá-lo para a missa, deixava santinhos em seu quarto, prometia rezar por sua conversão. Rafael, por sua vez, respondia com argumentos lógicos, citações científicas e questionamentos que deixavam sua mãe em lágrimas. Cansado dos conflitos constantes, Rafael decidiu sair de casa assim que foi aprovado no curso de Engenharia da Computação na Universidade Federal de Belo Horizonte. A distância física trouxe algum alívio, mas não curou as feridas familiares. As visitas a São Tomé das Letras se tornaram raras e tensas. Em Belo Horizonte, Rafael encontrou seu elemento. A universidade era um ambiente onde o pensamento crítico era valorizado, onde questionar era incentivado. Fez amigos que compartilhavam suas visões, participou de grupos de debate sobre ceticismo e humanismo secular. Tornou-se conhecido no campus por sua habilidade em desmontar argumentos religiosos com lógica impecável. No 4º ano da faculdade, Rafael estava no auge de seu ativismo ateu. Organizava palestras, participava de debates públicos com líderes religiosos, havia até sido entrevistado por alguns podcasts sobre ceticismo. Sua convicção de que não existia nada além do mundo material era absoluta. A vida era apenas uma complexa combinação de reações químicas e impulsos elétricos. A consciência, um mero subproduto da evolução. A morte, o fim definitivo de tudo. Profissionalmente, Rafael era brilhante. Ainda na universidade, já estagiava em uma das maiores empresas de tecnologia de Belo Horizonte. Seu talento para programação e sua mente analítica o destacavam entre os colegas. Aos 23 anos, recém-formado, foi efetivado com um salário que muitos profissionais experientes invejariam. Morava sozinho em um apartamento moderno no bairro Savassi, cercado por seus livros, seus computadores e suas certezas. Mantinha relacionamentos casuais, evitando vínculos profundos.
O amor, afinal, era apenas uma cascata de hormônios, ocitocina, dopamina, serotonina, nada de especial ou transcendente nisso. Nas raras ocasiões em que visitava a família, a tensão era palpável. Dona Helena havia envelhecido visivelmente, e Rafael sabia que parte disso era por sua causa. Ela nunca deixara de rezar por ele, nunca perdera a esperança de que um dia ele voltaria aos braços de Deus. Maria Clara havia se casado com um rapaz religioso e estava grávida. Evitava falar sobre religião com Rafael, mas ele percebia o desconforto dela, o medo de que ele pudesse influenciar negativamente seu futuro filho. Era uma sexta-feira, 13 de dezembro de 2019. Rafael dirigia seu Honda Civic pela BR-381, voltando de uma reunião de negócios em São Paulo. Chovia torrencialmente, mas ele estava ansioso para chegar em casa. No banco do passageiro, seu notebook com a apresentação que havia garantido um contrato milionário para sua empresa. No rádio, tocava Imagine, de John Lennon. Imagine there's no heaven, it's easy if you try. E ele cantarolava junto, achando irônica a coincidência. O relógio do painel marcava 21h47 quando tudo mudou. Parte 2. O acidente. A chuva havia se intensificado nos últimos quilômetros, transformando a rodovia em um rio de asfalto escorregadio. Rafael reduziu a velocidade, mantendo-se na faixa da direita, os limpadores de para-brisa trabalhando freneticamente. Ainda faltavam cerca de 40 quilômetros para Belo Horizonte, e ele calculava mentalmente que chegaria em casa por volta das 22h30, se mantivesse aquele ritmo. O telefone vibrou no console central. Era uma mensagem de Juliana, uma colega de trabalho com quem vinha saindo casualmente nas últimas semanas. Chegou bem em SP? Tá chovendo muito aqui em BH. Cuidado na volta. Ele sorriu levemente. Juliana era inteligente, bonita e, mais importante, compartilhava suas visões sobre religião, ou a falta dela. Talvez valesse a pena explorar algo mais sério com ela. Foi quando viu os faróis. Um caminhão desgovernado vinha na contramão, deslizando pela pista molhada como um monstro de metal descontrolado. O motorista claramente havia perdido o controle do veículo, provavelmente após uma acaplanagem. Rafael teve apenas segundos para reagir. Instintivamente girou o volante para a direita, tentando desviar. O Honda Civic derrapou, os pneus perdendo aderência no asfalto encharcado. Por um momento terrível, Rafael sentiu o carro flutuar, completamente fora de seu controle. O mundo girou em câmera lenta. As luzes do caminhão se aproximando, o guardrail surgindo em seu campo de visão, a sensação de seu estômago subindo até a garganta. O impacto foi devastador. O caminhão atingiu a lateral traseira do Civic, fazendo-o rodopiar violentamente. Rafael sentiu seu corpo sendo jogado contra o cinto de segurança com uma força brutal. O airbag explodiu em seu rosto como um soco. Vidros estilhaçaram por toda parte, chuva e vento invadindo o interior do veículo. O carro capotou 1, 2, 3 vezes, cada rotação acompanhada por um estrondo metálico ensurdecedor. Quando finalmente parou, o Honda Civic estava irreconhecível, um emaranhado retorcido de metal fumegante no acostamento. Rafael estava preso nas ferragens, de cabeça para baixo, sustentado apenas pelo cinto de segurança. Sangue escorria de um corte profundo em sua testa, misturando-se com a água da chuva que entrava pelos vidros quebrados. A dor era insuportável. Sentia as costelas quebradas perfurando algo interno. A perna esquerda estava em um ângulo impossível, o osso visivelmente exposto através de um rasgo na calça. O braço direito não respondia aos comandos. Cada respiração era uma agonia, como se facas quentes estivessem sendo enfiadas em seu peito. Mas o pior era a consciência gradual do que estava acontecendo. Rafael, com sua mente analítica ainda funcionando apesar do trauma, reconhecia os sinais. Hemorragia interna, múltiplas fraturas, possível traumatismo craniano. Ele estava morrendo. Socorro! Tentou gritar, mas apenas um sussurro rouco saiu. O gosto metálico de sangue inundava sua boca. Através da chuva e da escuridão, podia ver as luzes do caminhão mais adiante, também acidentado, mas em condições muito melhores que as suas. Tentou alcançar o celular, mas seus dedos não obedeciam. A visão começava a escurecer nas bordas, como uma televisão antiga sendo desligada. O frio tomava conta de seu corpo, apesar da noite quente de dezembro. Era isso então? Era assim que terminava? Sem despedidas? Sem últimas palavras? Sem nada além de metal retorcido e sangue em uma rodovia escura? Toda a sua brilhante carreira, seus planos, seus sonhos, tudo acabando em questão de segundos por causa de um motorista imprudente? Pela primeira vez em anos, Rafael sentiu medo.
Não um medo racional de consequências previsíveis, mas um terror primitivo, visceral, do desconhecido que se aproximava. A morte, que ele sempre havia encarado filosoficamente como o simples cessar das funções biológicas, agora se apresentava em toda a sua brutalidade real. "Mãe", murmurou, e surpreendeu-se a perceber que estava chorando. Ou seria apenas a chuva? Não conseguia mais distinguir. Pensou em Dona Helena, provavelmente rezando o terço naquele exato momento, sem saber que seu filho estava morrendo sozinho em uma estrada. Pensou em Maria Clara e o sobrinho que nunca conheceria. Em seu pai, que apesar das discussões, sempre o amara. Havia tanto que não disse, tantos desculpe, tantos eu te amo, engasgados pelo orgulho e pela convicção. Agora era tarde demais. O sangue continuava a escorrer, formando uma poça que crescia steadily no teto invertido do carro. Rafael podia sentir a vida escapando literalmente gota a gota. Seus batimentos cardíacos, antes acelerados pelo pânico, agora diminuíam perigosamente. Foi então que algo estranho aconteceu. No meio da escuridão crescente, uma luz suave começou a se formar. Não eram os faróis de um carro ou as luzes de emergência. Era diferente. Uma luminosidade dourada, quente, que parecia vir de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Alucinação, sua mente racional tentou explicar. Falta de oxigênio no cérebro, neurônios disparando aleatoriamente. Nada mais que isso. Mas a luz crescia, tornando-se mais intensa, mais real que qualquer coisa ao seu redor. E no centro dela, uma figura começou a tomar forma. Rafael piscou, tentando clarear a visão embaçada pelo sangue. Não podia ser real. Não fazia sentido. Anos de ceticismo, de descrença, de argumentos lógicos contra exatamente esse tipo de coisa, tudo isso gritava que aquilo era impossível. A figura se aproximou, e agora ele podia vê-la claramente, apesar da escuridão e da chuva. Era uma mulher, ou algo que parecia uma mulher, mas havia algo fundamentalmente diferente nela. Sua pele emanava aquela luz dourada suave. Seus olhos continham uma profundidade impossível de descrever, como se contivessem galáxias inteiras. Vestia algo que parecia ser feito da própria luz, fluido e etéreo. E o mais impossível de tudo, nas suas costas, asas. Não asas de penas como nas pinturas renascentistas, mas estruturas de pura energia luminosa, pulsando suavemente como se fossem feitas de aurora boreal solidificada. "Rafael", ela disse, e sua voz era como música, penetrando não apenas seus ouvidos, mas algo mais profundo, algo que ele sempre negou possuir. "Não tenha medo." Você não é real", ele conseguiu sussurrar, cuspindo sangue. "É meu cérebro, morrendo, alucinações." Ela sorriu, um sorriso que carregava compaixão infinita e uma tristeza antiga. Sempre tão cético, mesmo agora, sempre precisando de provas, de lógica, de explicações. Estendeu a mão e tocou suavemente sua testa ferida. No instante do toque, a dor diminuiu. Não desapareceu completamente, mas tornou-se suportável. Rafael o figou, surpreso. O que é você?" "Meu nome é Sariel", ela respondeu. "E sim, Rafael, sou exatamente o que você passou os últimos anos negando que existisse. Sou um anjo." Parte 3. O encontro impossível. Rafael fechou os olhos com força, convencido de quando os abrisse, a alucinação teria desaparecido. Mas quando os abriu novamente, Sariel ainda estava ali, sua presença luminosa tornando a chuva ao redor em milhares de pequenos prismas dourados. "Isso não está acontecendo", ele murmurou, mais para si mesmo do que para ela. "Endorfinas. O cérebro libera endorfinas e DMT quando está morrendo. Experiências de quase morte são bem documentadas. Túneis de luz, figuras angelicais, sensação de paz. Tudo tem explicação neuroquímica." Sariel indinou a cabeça levemente, observando-o com o que parecia ser diversão melancólica. "Mesmo agora, no limiar entre a vida e a morte, você se agarra às suas explicações científicas. É admirável de certa forma. A mente humana sempre tentando categorizar, explicar,
reduzir o mistério a equações e reações químicas. Porque é isso que é real. Rafael tentou gritar, mas sua voz saiu fraca. Tossiu e mais sangue manchou seus lábios. Você é só meu subconsciente. Memórias de infância. As histórias que minha mãe contava. Sua mãe, Zariel repetiu suavemente. Helena, ela está rezando neste momento, você sabe? Como reza todas as noites às 22 horas. Hoje ela está particularmente angustiada, sem saber porquê. O coração de uma mãe sempre sabe quando um filho está em perigo. Rafael sentiu lágrimas queimando seus olhos. Como ela poderia saber sobre os hábitos de oração de sua mãe? Mas não. Sua mente racional argumentou. Ele mesmo sabia. Então sua alucinação também saberia. Você está morrendo, Rafael. Zariel continuou, sua voz sem julgamento, apenas constatando um fato. 3 costelas quebradas, uma perfurou seu pulmão esquerdo. Hemorragia interna no baço. Traumatismo craniano severo. Sua perna esquerda tem múltiplas fraturas compostas. Você tem aproximadamente 12 minutos antes que seus órgãos comecem a falhar em cascata. Se você é real, Rafael disse com dificuldade, se você é mesmo um anjo, então me cure, me salve. Não é isso que anjos fazem? Às vezes, Zariel respondeu, mas não é tão simples quanto você pensa. O livre-arbítrio, as leis naturais, o tecido delicado de causa e efeito. Há regras, Rafael, mesmo para nós. Regras, ele repetiu amargamente. Então você vai só ficar aí assistindo eu morrer? Não vim apenas assistir. Vim oferecer uma escolha. Zariel moveu-se. Não caminhou exatamente, mas flutuou, até ficar mais próxima. Rafael podia sentir o calor emanando dela. Um calor que não era físico, mas algo mais profundo, mais essencial. Que escolha? Ele perguntou, suspeitando da resposta. Você pode aceitar sua morte agora. Seus ferimentos são graves demais. Mesmo se a ambulância chegasse neste momento, e ela ainda está a 15 minutos daqui, seria tarde demais. Você morreria no hospital, depois de algumas horas de agonia. Sua família sofreria, mas eventualmente seguiria em frente. Seu blog seria esquecido. Seus argumentos contra a fé se tornariam apenas ecos digitais em servidores abandonados. Rafael engoliu em seco, o gosto de ferro intenso em sua boca. Ou você pode aceitar um presente. Um milagre, como sua mãe diria. Mas todo presente tem um preço, Rafael. Não em dinheiro ou sacrifício, mas em transformação. Se você aceitar viver, terá que aceitar também que estava errado. Que há mais entre o céu e a terra do que sua filosofia cética pode explicar. Chantagem divina. Rafael tentou rir, mas só conseguiu tossir mais sangue. Acredite ou morra. Não. Zariel balançou a cabeça, e sua expressão se tornou ainda mais triste. O que estou oferecendo não é salvação em troca de fé. Estou oferecendo experiência em troca de abertura. Você viverá, mas viverá sabendo. E saber, Rafael, é muito diferente de acreditar. O carro rangeu ameaçadoramente. A estrutura estava cedendo, comprimindo ainda mais o espaço já apertado. Rafael podia sentir o metal pressionando suas costelas quebradas. Por quê? Ele conseguiu perguntar. Por que eu? Milhões morrem todos os dias. Crianças inocentes, pessoas boas. Por que eu mereceria um milagre? Zariel se aproximou ainda mais, e agora Rafael podia ver detalhes impossíveis em seus olhos. Nebulosas nascendo e morrendo, civilizações surgindo e caindo, o próprio tecido do tempo se dobrando e desdobrando. Não é sobre merecer, ela disse. Nunca foi. É sobre propósito. Você passou anos construindo argumentos contra a existência do divino. Seus escritos afastaram centenas, talvez milhares, da fé. Alguns encontraram liberdade nisso, é verdade. Mas outros encontraram apenas vazio. Eu dei a eles a verdade. Você deu a eles sua verdade. Uma verdade limitada pela percepção humana, pelos 5 sentidos, pela capacidade finita de compreensão. Imagine uma formiga tentando entender a internet, Rafael. Ela pode caminhar sobre os cabos, pode até sentir as vibrações elétricas, mas pode ela realmente compreender o que é? Você tem sido essa formiga, negando a existência da internet porque não pode vê-la com olhos de formiga. A analogia irritou Rafael, mesmo em seu estado. Era condescendente, simplista, mas algo nela ressoava desconfortavelmente. Então, se eu aceitar, ele disse devagar, eu me torno o quê? Seu porta-voz. Tenho que me converter, ir para a igreja, rezar o terço com minha mãe. Zariel riu, e o som foi como sinos de cristal na tempestade. Não, você se torna você mesmo, mas consciente. Você continua sendo Rafael Mendes, engenheiro, pensador crítico, mas será Rafael Mendes que experimentou o impossível, que tocou o intangível. O que você fará com essa experiência? Bem, isso ainda será sua escolha.
O tempo estava se esgotando. Rafael podia sentir seu coração lutando, falhando. A escuridão nas bordas de sua visão não era mais sutil. Era um túnel se fechando rapidamente. 12 minutos, você disse. Já se passaram quantos? O tempo, Zariel disse gentilmente, funciona diferente quando estamos conversando. Para o mundo lá fora, apenas segundos se passaram. Para nós, podemos ter o tempo que precisarmos. Mas você precisa escolher, Rafael. Seu corpo ainda está preso às leis físicas, e ele está falhando.